Olá, eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora da UFSJ, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre eletrofisiologia cardíaca. Para isso, nós precisamos compreender um pouco como que é a organização dessas células no coração. As células do coração são denominadas de miocárdio, tá? Ou miócitos. Essas células, elas apresentam uma organização muito semelhante, né? Porque é um músculo estriado cardíaco, né? Muito semelhante, então, à organização do músculo estriado esquelético, em sua questão da disposição dos filamentos finos e espessos de actina e miosina no seu citoplasma. Reparem aqui que nós apresentamos, então, né, esses filamentos organizados, formando, então, as estriações, tá? Essas estriações e esses conjuntos, né, de actina e miosina vão ser muito importantes para a contração do miócito. Reparem que nós apresentamos também organelas do tipo, todas as organelas, né, estão presentes nesse tipo celular, mas reparem aqui que nós temos mitocôndrias, a região do núcleo, né, muitos túbulos, né, que são nós temos aqui extensões da membrana plasmática para o interior da célula, denominados de túbulos T. E essas regiões, elas são interconectadas, como vocês podem ver nessa porção aqui, com o retículo sarcoplasmático, tá? Então, o retículo sarcoplasmático, como é de conhecimento, ele apresenta uma das suas funções, é o armazenamento do cálcio na porção intracelular, que é muito importante para o processo de contração. Reparem que nas suas extensões membranares há também uma intensa conexão entre as células do miocárdio, né? Então aqui nós podemos verificar, né? Uma célula, um miócito, e aqui outro miócito, né, com duas extensões. Os miócitos, eles são células que apresentam ramificações, para que haja, então, uma melhor conexão entre essas células no tecido cardíaco. Nessas regiões de intensa comunicação entre as células, né, reparem aqui nessa porção, nós vamos ter aqui um aumento, nós temos uma grande quantidade de processos, né, de junções, denominadas junções do tipo gap, ou junções comunicantes, que tem uma função muito importante na passagem do impulso, né, elétrico de uma célula para outra e também de nutrientes entre uma célula e outra. Reparem também que nós apresentamos aqui desmossomos, né, que são estruturas, né, celulares muito importantes para a adesão entre uma célula e outra, o que gera então um tecido muito bem conectado e muito resistente, permitindo então uma contração forte, e durante essa contração forte do coração nós não teremos ruptura do tecido, né, por uma fraca adesão, pois essa adesão ela é extremamente reforçada. Podemos verificar aqui numa imagem histológica, né, numa coloração por hematoxilina eosina, aqui essas regiões aqui mais escuras, né, de um rosa mais intenso, denominados de discos intercalares, estão apresentadas aqui como uma região intensa, né, de uma coloração intensa, mas são essas porções aqui, nessa representação esquemática. Tá? Então, os discos intercalares serão representados aqui pela região de conexão entre um miócito e outro. Aqui vocês podem identificar, por exemplo, a região do núcleo, né, que é essa porção daqui. Como vocês podem ver, parece que estamos vendo vários traçados, né, distinguindo ali rosa claro e rosa escuro, denominados de estriações transversais. Essas estriações transversais, aqui nessa representação esquemática, fica mais claro de identificar que é a organização dos filamentos de actina e miosina, que são responsáveis pela contração muscular. Tá? Reparem também que nós apresentamos aqui nessa representação esquemática
regiões, aparece aqui uma perfuração na membrana, e isso acontece ao longo de toda a extensão da membrana plasmática dos miócitos, denominados de túbulos T. Esses túbulos T estão representados aqui por este tubo que vocês podem ver, que apresenta uma conexão, uma estreita relação com o retículo sarcoplasmático. Lembrando que no miócito é denominado de retículo sarcoplasmático e na célula, nas demais células do nosso organismo, retículo endoplasmático, cuja função é muito importante de armazenamento de cálcio, importante lá na contração que nós veremos. O sistema de condução elétrico no coração ele é especializado, de tal forma que nós apresentamos células especializadas, miócitos especializados, histologicamente apresenta uma grande quantidade de glicídio, né? E essas células, elas são especializadas na condução do estímulo elétrico e também nessa região aqui, denominada de nó sinusal ou nó sinatrial, tá? Porque ele fica na região aqui do átrio, do átrio direito, como vocês podem bem ver. Essas células, elas são especializadas em gerar um alto potencial de ação. Então, elas são células autoexcitáveis, tá? Então, o nó sinusal é denominado e conhecido como nosso marca-passo fisiológico, tá? Então, o marca-passo cardíaco fisiológico, ele é aqui o nó sinusal e ele apresenta extensões, tá? Com essas células especializadas, essas ramificações, que vão conduzir o potencial de ação produzido pelo nó sinatrial ou nó sinusal para todo o tecido cardíaco. Quais são essas extensões? Nós temos aqui o nó sinusal, depois nós temos aqui as vias internodal, tá? Que elas se estendem por toda a região atrial até ir de encontro para uma região central denominada de nó atrioventricular, que se encontra exatamente entre o átrio e o ventrículo. Do nó atrioventricular haverá uma extensão passando aqui, como vocês podem bem lembrar da anatomia, né, onde há o esqueleto fibroso, aqui o esqueleto cardíaco, né, lembrando que nós temos esse tecido que é extremamente importante na eletrofisiologia, ele atravessa por essa região do esqueleto, formando aqui o denominado feixe de His, tá, ou feixe atrioventricular, e que vai ser dividido, né, ramificado em dois ramos, que é o ramo do feixe de His, o ramo direito e o ramo esquerdo, tá? Então, aqui o ramo direito e o ramo esquerdo. Estes ramos, eles terão outras várias ramificações, extensões, para que haja condução em todo o tecido cardíaco, denominados de fibras de Purkinje, tá? Essas fibras, elas vão está por todo o miocárdio, né, indo até os músculos papilares para que haja também a contração dessa musculatura, ok? Bom, a partir daí, então, nós temos que no nó sinatrial, que é onde acontece realmente a geração do potencial de ação, tá? Ali no nosso marca-passo fisiológico, e que vai ser conduzido pelos outros miócitos especializados, né, para conduzir esse potencial de ação a todo o nosso miocárdio e que a contração ela seja em uníssono, ou seja, ela seja por completo naquela região, ok? Como nós iremos ver na aula de hoje. Bom, e como que acontece a partir do momento que eu tenho um potencial de ação, eu vou ter então um estímulo para que a célula possa se contrair, né? Como que acontece então a contração na célula cardíaca? Como vocês bem podem lembrar do potencial de ação, ele vai passar através da membrana plasmática da célula cardíaca e nós teremos ali na região aqui do túbulo T, tá? Naquela extensão que eu havia comentado com vocês, né? Por que tem aquela extensão? A extensão
da membrana plasmática em formato de túbulo T para dentro do miócito é para que haja uma condução mais rápida e de uma forma completa na célula, da forma mais rápida possível. Então, à medida que o potencial de ação ele vai ser seguido, né, nós vamos ter aqui canais, né, de cálcio, voltagem dependente, né, ou seja, que eles são dependentes da passagem de um potencial de ação, de uma alteração da voltagem, né, da carga, então, daquela membrana, e daí ele se abre. Esse canal, nós temos vários tipos de canais, mas aqui no caso é o canal do tipo L, né, que ele é voltagem dependente. Quando passa, então, o potencial de ação, tem a abertura do canal de cálcio. Canal de cálcio, como o próprio nome diz, permite apenas a entrada de cálcio do meio extracelular para o meio intracelular. Esse cálcio, ele vai estimular outros canais que estão presentes no retículo sarcoplasmático, tá? Denominados, esses canais de cálcio, eles são operados por receptores denominados rianodina, tá? Então, são canais de rianodina que eles se abrem quando há um aumento pequeno, tá, de cálcio na região. Então, os receptores de rianodina irão se abrir assim que há um aumento de cálcio, tá, pela abertura dos canais operados por voltagem de cálcio. A partir do momento que os canais de rianodina eles são abertos, assim há o esvaziamento, então, do retículo sarcoplasmático e todo o cálcio, muito, né, do cálcio do retículo sarcoplasmático vai para o citoplasma, tá? Como esse cálcio no retículo sarcoplasmático, ele vai sendo liberado como se fossem, aqui está falando como se fossem fagulhas, né? Do inglês também seriam sparks, né? Ou seja, começa a ter vários pontos na célula que começam a liberar quantidades de cálcio. Imaginem como se estivesse liberando em vários pontos naquela fibra, né, cardíaca. Chega num determinado limiar, né? Nós teremos então um sinal expressivo de cálcio, né? Então, a união de liberação de vários pontos de cálcio gera então um sinal forte, a liberação então do cálcio como um todo, fazendo com que esse cálcio entre em contato, né? Ele se ligue na troponina ali na região ali da miosina, tá? E daí a gente vai ter a alteração da conformação aqui dessa cabeça daqui da miosina, fazendo com que haja o processo de contração muscular, né? Aqui a região, então, a ligação das pontes, formação de ponte cruzada e o processo de contração, ou seja, redução do tamanho do comprimento ali do sarcômero e assim do tamanho da célula, gerando então o processo de contração. Essa contração ela não pode ser permanente, né? Uma vez que o coração ele tem a contração e tem o relaxamento, contração e relaxamento. Como que acontece esse relaxamento? Para que aconteça o relaxamento é necessário que o cálcio que foi liberado pelo retículo sarcoplasmático ele retorne para os seus estoques. E daí, para que ele retorne, é necessário que haja então um processo ativo, né? Uma vez que o cálcio ele vai estar indo contra o seu gradiente de concentração. Ele tem que retornar para os estoques no retículo sarcoplasmático, tá? Então, aqui nós temos uma bomba de cálcio, fazendo com que esse cálcio retorne para seus estoques. E também nós vamos apresentar aqui uma bomba, né, de um trocador de sódio-cálcio, tá? Que é uma bomba, um tipo de bomba também, onde ele vai permitir a entrada de sódio, tá? E a saída ali do cálcio. E depois isso é reequilibrado ali por um gradiente na bomba de sódio e potássio, né? Que está presente também na membrana plasmática. Então, este é o processo de contração e de relaxamento do miocárdio. Esse processo acontece inúmeras vezes, né? Uma vez que o nosso coração, ele bate cerca de 70, 80 batimentos por minuto, né? Então, esse processo ele é extremamente rápido e extremamente orquestrado.
Lembrando, então, que a contração ela é dependente da geração do potencial de ação. Mas como que acontece, então, essa geração do potencial de ação? Bom, nas células do nosso sinotrial, esse potencial de ação, nessas células autoexcitáveis, acontece com um determinado perfil. Já nas células de condução, será necessário que aconteça num perfil um pouco diferente, que nós já vamos compreender já, tá? Nessas células aqui contráteis, o perfil é um pouco diferente nessa condução do potencial de ação. Vejam bem nesse gráfico. O potencial de ação nas células autoexcitáveis, ou seja, nessas células aqui do nosso sinotrial, acontece de uma forma que é como se fosse em pico, né? Reparem que nas células autoexcitáveis, nós temos aqui um limiar, né? Que ele fica num processo no repouso em menos 60 milivolts, tá? Aonde começa a ter uma liberação baixa de sódio, né? Fazendo com que essa célula alcance, então, o seu limiar de excitação. Atingindo o limiar de excitação, nós vamos ter, então, uma grande liberação de cálcio, para que essa célula, então, tenha esse pico. E depois o processo de repolarização será dado pela entrada aqui, pela saída daqui do potássio, tá? Bom, esse processo acontece nas células autoexcitáveis. Já nas células que elas são de condução e de contração, nas células contráteis, tá? Nessa região aqui em verde, nós vemos que a condutância, né, dos canais de sódio se dá no início aqui desse pico, no processo de despolarização. Depois nós temos a condutância dos canais de cálcio, tá? Muito grande, e ele permanece aqui, ó, nesse processo daqui. E ele é sobreposto também pelo processo, pela liberação aqui, pela abertura e condutância dos canais de potássio para o processo de repolarização. Reparem que o processo de repolarização dessa célula contrátil, ela se dá com uma repolarização inicial, mas ela não é completada, uma vez que o cálcio, os canais de cálcio, eles permanecem aqui abertos, e eles, por essa permanência, por aumento da condutância dos canais de cálcio, nós temos um período, né, de um platô aqui, né, que não desce por completo. A repolarização ela não é completada, ela é completada apenas um tempo depois, tá? Então, este gráfico daqui ele se torna um pouco mais claro, tá? Seria este gráfico aqui em verde, onde nós estamos identificando aqui, então, tá? A abertura, então, aumento da condutância, tá? Da permeabilidade dos canais de sódio, onde eu tenho aqui o processo de despolarização da membrana, tá? Nesse pico daqui, nós apresentamos, então, a repolarização inicial dessa célula, que ela é constituída pela diminuição da permeabilidade dos canais de sódio, pelo aumento da permeabilidade dos canais de cálcio. Nós temos, então, aqui um platô, tá? E nós temos também uma diminuição da condutância dos canais de potássio rápido, de abertura rápida. Reparem nessa imagem de cá, que nós temos uma abertura aqui, ó, que ela se sobrepõe sobre a abertura dos canais de cálcio, tá? Então, esses canais aqui, esses canais de potássio, né, rápidos, eles não estão abertos nesse momento. Aqui nós estamos tendo, né, a abertura dos canais lentos, mas depois de um determinado momento, né, cerca aqui, né, de aproximadamente 150 aqui, milissegundos, nós apresentamos, então, aumento da condutância desses canais de potássio e redução da condutância dos canais de cálcio. Então, a porção do platô, ela é permanente, né? O potencial da membrana, ela se mantém
constante, né, por um determinado período de tempo, devido ao aumento da condutância dos canais de cálcio. Aqui nós podemos identificar e fazer uma comparação entre o potencial de ação de uma fibra muscular esquelética e de um músculo, uma fibra muscular cardíaca, tá? Então aqui é um músculo estriado esquelético e aqui um músculo estriado cardíaco. Reparem que o processo de despolarização e repolarização, ele é rápido, tá? Em formato de pico. Aqui nós apresentamos já no miocárdio, né, um platô, que ele é dependente, então, da abertura dos canais de cálcio, tá? Dependente. Este platô, ele é necessário e tem um motivo muito justo. Repare, então, nesta região aqui, nesse gráfico de cá, uma fibra muscular cardíaca, aonde nós apresentamos aqui o potencial de ação em vermelho, tá? E a contração muscular em azul. Verifiquem que a contração muscular ela está acontecendo quase que concomitantemente ao período refratário aqui do potencial de ação, né? O período refratário absoluto, onde não há possibilidade de acontecer outro potencial de ação, né? E aí nós temos aqui o processo de contração muscular. Isso permite que esse período refratário longo, né, no músculo cardíaco, é evitado, então, o processo de tetania ou tétano. Eu tenho, então, no músculo cardíaco, uma contração, outra contração e assim vai. Muito diferente do músculo esquelético, onde eu tenho um período refratário curto e a contração ela acontece um tempo depois que eu tive o potencial de ação, e isso faz com que, quando eu tenho um estímulo, aqui ó, cada ponta de seta aqui seria um estímulo, eu posso ter a força de contração, ela pode aumentar e chegar num ponto, né, que essa tensão muscular vai aumentando, até chegar em sua tensão máxima, denominada de tetania, tá? Nesse momento, então, a gente tem ali, né, como eu tive vários potenciais de ações, né, em tempos, e a contração muscular não deu tempo de ter um relaxamento completo da musculatura, eu tenho um processo de tetania, o que não acontece no meu músculo cardíaco. Bom, em relação à temporalidade da propagação, né, do potencial de ação por todo o coração, uma vez que ele é produzido aqui no nosso sino atrial, né? Reparem nesses números que se encontram aqui distribuídos ao longo do nosso esquema aqui representativo do coração, tá? Aqui no nosso sino atrial, o tempo zero, onde tem então a geração, né, do marca-passo do tempo, né? Marca-passo, como o próprio nome diz, ele marca o passo, ele marca, né, a batida, ele marca como que tem que ser o ritmo cardíaco, o ritmo de batimento. A partir daqui nós temos então o ponto zero. Então ele vai ser distribuído para a região do átrio. Reparem que nós temos aqui 50 milissegundos, né, muito rápido, né? Aqui, reparem que a porção aqui do átrio, ele está vindo aqui para 90 e daqui para 70 até chegar aqui em 60. É quase que o mesmo tempo, né? Só que o lado direito bate um pouco, coisa de 10 milissegundos mais rápido do que o lado esquerdo atrial, tá? Ambos chegaram aqui, então, a condução veio até o nó atrioventricular, até o feixe de His. Nessa região daqui, lembrem-se que nós temos aqui o esqueleto cardíaco, né? O esqueleto fibroso. Esse esqueleto fibroso tem um tecido conjuntivo denso que é diferente do miocárdio. O que vai fazer quando a gente tem tecidos diferentes, né? A gente tem uma condução diferente, né? Uma resistência a essa condução. O que fica muito claro daqui do nosso sino atrial para o feixe de His, onde eu tenho aqui a divisão dos ramos, tá? Direito e esquerdo.
Repare que aqui está 60 e aqui está 160. Eu tive um atraso, né? E esse atraso ele é necessário para que eu tenha, então, o processo do ciclo cardíaco, o esvaziamento por completo, né? Aqui do meu volume atrial para a região aqui vindo do ventrículo e depois assim consecutivamente, como nós iremos ver em ciclo cardíaco ao final. Então, esse atraso ele é necessário. Repare, então, que passando aqui pelo septo interventricular, né, 160, aqui 170, passa aqui pelo ápice cardíaco, né, em 200, até ir para a parede lateral, né, dos ventrículos, aqui em 220, aqui 210, né? Então, o potencial de ação, né, ele inicia aqui no nó ventricular, no átrio direito, é distribuído, vai até o nó ventricular, passa pelo feixe de His, ramos direito e esquerdo, passando pelas fibras de Purkinje, né? Então, passa nesse sentido daqui, né? Como se fosse assim, ele estivesse descendo e depois ele estivesse subindo. E isso é necessário. Lembrem-se que deste gráfico daqui, eu tenho potencial de ação e logo com o potencial de ação, o que eu vou ter? Contração do meu miocárdio. Então, à medida em que eu estou tendo essa passagem do potencial de ação, eu estou tendo contração do meu miocárdio, quase que concomitante. Para isso, agora, nós vamos ver a forma que a ciência tem de verificar, né, se o tecido está conduzindo bem, né, este potencial de ação, né, a parte elétrica, né, então os potenciais de ação gerados pelo marca-passo é pelo eletrocardiograma. O eletrocardiograma, então, né, aqui nós temos uma representação, ele vai apresentar essas ondas, né, no eletro normal, aqui em milivolts, tá? E nós temos aqui, então, uma onda denominada de onda P, que nós já vamos ver do que se trata, tá? Uma onda Q, R, S, um processo aqui, né, que fica reto, em silêncio, né, e depois nós temos uma onda T. Estes intervalos daqui são denominados intervalo QT e intervalo PR, tá? Por conta aqui da região T. Ou essa região daqui é denominada de complexo, né, porque ele se trata de um mesmo processo, né, um complexo QRS. E nós temos aqui um segmento PR e um segmento ST. Cada onda, né, aqui representada, ela determina a passagem, né, do potencial de ação, né, da condução elétrica ali, por uma determinada área do coração. Então, o eletrocardiograma, ele está representando a soma da atividade elétrica de todo o coração registrada pela superfície do nosso corpo. Porque se você já tiver feito um eletrocardiograma, são através de eletrodos que vão em regiões do nosso corpo, né? Então, o eletrocardiograma é um exame extremamente simples, não invasivo, e ele detecta e diagnostica irregularidades, atenção, na condução elétrica apenas, tá? Então, o que é possível de determinar por um eletrocardiograma? Alterações elétricas, do tipo uma arritmia. Se eu tiver um tecido, uma parte do meu miocárdio que tenha sofrido uma isquemia, né, eu consigo ver, por exemplo, uma isquemia miocárdica, né? Se eu tiver tido um infarto, por exemplo. Se eu tiver uma hipertrofia cardíaca, eu vou estar alterando ali aquela condução também naquelas células. Então, a hipertrofia cardíaca, ela também pode alterar ali o traçado do eletrocardiograma. Porém, o eletrocardiograma, atenção, ele não detecta alterações de atividade mecânica, tá? Que não sejam associadas a essas alterações elétricas. Agora, se eu tenho uma alteração elétrica, eu pressuponho que eu possa ter também uma alteração mecânica. Então, o eletrocardiograma ele é necessário para poder visualizar alterações elétricas, mas ele não visualiza alterações do tipo mecânicas e dinâmicas, né? Então, o eletrocardiograma,
né? Ele vai fazer um registro aqui do potencial de ação, só que pela superfície corporal, através de eletrodos, né? Que vão ser capturados aqui por uma máquina, um equipamento, né? Como que isso acontece? Bom, nós temos aqui regiões, né, que são colocados os eletrodos. Então, normalmente é colocado, né, como se fosse uma pinça bem grande, né, nos membros superiores, no braço direito e no braço esquerdo, e na perna esquerda do indivíduo. Pensando aqui no posicionamento cardíaco, tá? E daí, no braço direito, normalmente são colocados os pontos negativos, tá? Como toda condução elétrica, né, pensando aí da parte física, né, de circuito, a gente tem um ponto negativo, um ponto positivo, né, o que faz com que haja uma corrente. No braço direito ficam então os pontos negativos e no braço esquerdo eu tenho aqui o ponto negativo com o ponto positivo e aqui na perna eu tenho os pontos positivos, né? Aqui negativo, positivo e aqui positivo para o negativo, tá? Esses traçados são denominados de derivações. Então aqui nós temos a derivação do tipo 1, tá? Que tem o eletrodo negativo colocado aqui no braço direito, como bem falado, e o eletrodo positivo no braço esquerdo. Nós temos, então, a derivação aqui do tipo 2 e a derivação do tipo 3. Isso vai gerando um traçado. É importante para nós compreendermos esse traçado, como que ele é gerado, pensarmos também da seguinte forma. Imaginem que nós temos aqui, então, né, um galvanômetro. O galvanômetro é o equipamento, né, que ele é capaz de medir a diferença de potencial. Vejam bem, ele mede a diferença de potencial, tá? Se eu tenho diferença, então eu tenho algum traçado. Imagine, então, que eu tenho aqui o ponteiro, né, a agulha do meu galvanômetro, tá? Aqui ele está em 0, por quê? Eu estou com um eletrodo na região A, um eletrodo na região B. Ambos estão na região extracelular, em uma célula em repouso, tá? Aqui, lembrando que numa célula em repouso, externamente ela apresenta a membrana, né, com uma carga positiva internamente, com uma carga negativa, tá? Quando nós colocamos esse eletrodo dentro de uma célula, também não vai acontecer nada, porque ambos os eletrodos estão numa região que não teve diferença de potencial de ação, né? Ou seja, o potencial é o mesmo, então o eletrodo permanece parado. Agora, se eu tenho um eletrodo do lado de fora, um eletrodo do lado de dentro, aí sim o meu galvanômetro ele pode ter uma alteração ali no seu ponteiro, tá? Lembrando que as células do tecido cardíaco, né, essa diferença aqui de potencial se dá entre 40 e 100 milivolts aproximadamente, tá? É importante também a gente lembrar que durante, né, a passagem ali do potencial de ação sobre uma membrana celular, nós temos aqui que ocorre essa inversão, né, de carga, né? Na hora que eu tenho a abertura ali dos canais de sódio, né, eu tenho a inversão, então, passando a carga, então, positiva para o lado de dentro, né, e ficando negativo do lado de fora. Esse momento daqui, aonde eu tenho esse processo ali de inversão, né, a gente tem um momento denominado de dipolo. Então, imaginem, do lado de fora da célula de cá, eu estou com uma carga positiva. E do lado de fora da célula de cá, eu estou com uma carga negativa, numa mesma célula, né? Então, eu tenho numa célula aqui uma região denominada de dipolo, ou seja, eu tenho dois polos, uma região positiva, uma região negativa. Isso vai influenciar na minha medida? Com toda certeza. Uma vez que a gente tem que pensar que quando acontece a despolarização, há uma inversão da polaridade ali naquela membrana, naquela região, e nesse momento eu vou ter aqui uma região de dipolo, tá? E lembrando que o nosso corpo ele é constituído de líquidos corpóreos, principalmente água, né? Então, que quando eu coloco, né, um dipolo, ele está mergulhado num ambiente condutor, como é o nosso corpo,
como se fosse num ambiente ali, num ambiente aquoso, né? Eu vou ter, então, na superfície corpórea, conseguir detectar aquela carga que está sendo, se está positivo ou se está negativo, por conta desse momento de polo. E isso dependente da região que se encontra, logicamente, o meu eletrodo. Sendo assim, se, por exemplo, eu coloco o meu eletrodo nessa região daqui que está negativa, né? Ela está ainda vindo aqui do negativo e indo para o positivo. Qual que vai ser o meu traçado? O meu registro, ele vai ser uma inflexão, né? Se eu coloco aqui no ponto positivo, né? A energia, o potencial de ação está indo para o ponto positivo, o meu traçado vai ser uma flexão para cima, né? Um pico. Agora, se eu coloco entre, né? Na hora que ele passa, eu tenho aqui, então, ele está indo para o positivo e depois ele está deixando, ele está ficando negativo novamente. Então, eu tenho um pico e depois uma inflexão. Se eu tenho, né? Como no processo de repolarização eu estou voltando, né, que é um fenômeno que é um pouco mais lento, né, ele não acontece tão rapidamente assim, né, voltando para positivo, o que vai acontecer então com o traçado? Ele vai ser, como ele é um pouco mais lento, não será em pico, ele vai ser então como se fosse um morro, né, e ele vai ser um pouco mais lento. E como eu estou repolarizando, né, eu vou ter então um traçado superior, pensando que o traçado, a linha reta é zero, né, eu vou ter para um ponto positivo, tá? Então, esse eletrocardiograma, né, o eletrocardiógrafo, ele vai gerar ali uma voltagem em relação também ao tempo, tá? Então, essas ondas, como nós vimos, né, elas são ondas importantes. E aqui de uma forma geral, tá? A onda P, ela vai estar detectando a despolarização atrial, tá? Esse complexo QRS vai estar, ele significa a despolarização ventricular, e a onda T, ela representa a repolarização ventricular. Lembrando que ondas são para despolarização ou repolarização, segmento não incluem as ondas, segmento, né, a gente tem aqui o PQ, né, e o ST aqui também, tá? Em intervalo, são as combinações, né, entre ondas e segmentos. Então, a onda P, como mencionei, ela se refere à despolarização atrial e está relacionado com o tempo em que é conduzido ali para o átrio, como é produzido aqui no átrio direito, né, até chegar ao átrio esquerdo também. Então, por isso que ele é lento, né, porque ele está relacionado a essa passagem do potencial de ação por toda a região atrial, tá? Então, aqui eu estou tendo a despolarização dos átrios, né, como vocês podem ver por essa região aqui mais escura. Já o segmento PR, tá? Ele se refere à porção isoelétrica, tá, do eletrocardiograma. Por isso que ele fica naquele traçado neutro, zero, tá? Por que que é o ponto isoelétrico? Lembra que nós temos ali um atraso, né, da condução do nó atrioventricular para a região ali ventricular, no septo interventricular, tá? Então, é um ponto, uma porção isoelétrica correspondente a essa condução no nó atrioventricular. O complexo QRS, ele já se relaciona à despolarização ventricular, né? Essa despolarização, né, ela acontece primeiro aqui na periferia, dando ali a onda, o pico, né? Que o R, né, indo em direção ali ao nosso ápice cardíaco, né? E o S indo em direção, então, ali nas paredes ventriculares, né? Pela difusão ali pelas fibras de Purkinje. Depois nós temos ali o segmento ST, né? Que significa que ele corresponde, né, ao platô
do potencial de ação ventricular, tá? Então, está acontecendo ali o potencial de ação ao redor ali em todo o ventrículo. Lembrando que a repolarização dos ventrículos, ela vai ser dada pela onda T, tá? Então, aqui nós temos o traçado, né? Como que ele é identificado, né? Como que ele vai ser colocado. E daí, pela onda T, eu tenho aqui a repolarização dos ventrículos. Até o momento não foi falado sobre a repolarização dos átrios. Por quê? A repolarização dos átrios, ela só não está aparecendo porque ela aconteceu aqui durante, né, o complexo QRS, que ela vai ser sobreposto ali pela despolarização ventricular, tá? Então, há uma sobreposição da repolarização atrial sobre a despolarização ventricular no complexo QRS. Então, basicamente, né, aqui nós temos uma imagem esquemática, né, que mostra bem aqui a passagem, né, do nó sinoatrial pela região dos átrios, né, essa porção verde, o QRS, né, pela despolarização ali ventricular, e toda essa outra porção aqui pela região ventricular como um todo. Bom, lembrando que quando a gente vê um traçado no eletrocardiograma, mais ou menos parecido com isso daqui, a gente consegue identificar a frequência cardíaca, né? Se nós contarmos aqui 30 quadrados grandes, esses quadrados grandes são dados por estes aqui, tá? 30 quadrados grandes corresponde a 6 segundos. Então, você conta 30 quadrados grandes e conta quantos picos apareceram aqui nesses 30 quadrados grandes, né? Por exemplo, aqui apareceram 7, né? Se em 1 minuto eu tenho 60 segundos, né? Se em 6 segundos eu tenho 7, em vezes 10, né? Em 60 segundos eu vou ter, então, 70 batimentos por minuto. Então, no eletrocardiograma, nós conseguimos também fazer aqui quanto que está a frequência cardíaca desse indivíduo, né? Ter mais uma breve noção. A gente consegue também identificar, né, a gente vai contar aqui quantos picos, né, para poder identificar esses ciclos cardíacos. Os padrões de normalidade que é identificado no eletrocardiograma vai depender muito da idade, do sexo, da constituição, né, corpórea daquele indivíduo, se ele apresenta mais tecido gorduroso, se ele está bem hidratado, né, se ele apresenta muita massa muscular, né, então isso pode, de determinada forma, estar afetando, né. Nem todas as normalidades elas vão estar sendo detectadas pelo eletrocardiograma, e sim vai ser necessário, né, um outro tipo de exame complementar. Então, as alterações no traçado, né, ela pode identificar alguns distúrbios, né, hiper ou hipocalemia, se a pessoa está fazendo algum tipo de uso de algum medicamento que altere a eletrofisiologia, tá? Como vocês podem ver aqui, né, esse traçado, ele está bem diferente deste de cá, né, que isso aqui é uma pessoa rígida, né, que não apresenta nenhuma alteração. Repare, nós temos aqui, tem um ritmo correto? Não, a pessoa está então com uma arritmia, está com uma alteração, está com uma irregularidade no ritmo cardíaco, né? É possível, por exemplo, identificar uma região que passou por uma isquemia, né? Que teve ali um esquema, uma isquemia do miocárdio, né? Reparem que nessa porção daqui, ó, há um infradesnivelamento, né? Uma infraflexão ali do segmento ST, né? Característico de isquemia ali do miocárdio. Ou pode ter também uma inversão da onda T, né? E o aumento, né, da onda Q, que pode significar um infarto. Logicamente, né, a única pessoa habilitada para dar diagnóstico é o médico, né? Então, aqui é só mostrando, né, exemplificando algumas alterações que são bem claras aqui, né, aos olhos, né, eles saltam aos olhos e a gente consegue ter uma ideia do que se trata.
mas uma leitura de um eletrocardiograma é dada somente por um médico, né, um profissional habilitado, e não é tão simples assim. Tem muitas outras alterações, né, que são detectadas pelo eletro. Aqui também só mostrando como se fosse uma extrasístole, né? Aqui a gente vê um ritmo, né? Se vocês bloquearem na mente esse daqui, vocês veem que aqui, ó, tem um ritmo. E aqui a gente tem uma sístole, né? Um ciclo a mais ali, né? Um batimento a mais, ou seja, tá tendo uma extrasístole, né, neste indivíduo, tá? Bom, se eu não consigo detectar por um eletrocardiograma, né? Eu posso tentar detectar, então, alterações mecânicas, ou é necessário complementar as alterações mecânicas. Então, o eletrocardiograma não descarta, né, em hipótese alguma, a realização de um exame por imagem, por exemplo, né, como um ecocardiograma. Um ecocardiograma ele é utilizado como se fosse um ultrassom, um equipamento de ultrassom, tá? E ele consegue identificar várias coisas ao redor do coração, como a sua estrutura, como que está a volemia, né, o débito cardíaco, são informações extremamente relevantes e importantes. Então, vejam só, o ecocardiograma, né, ele é bidimensional, ele pode ser junto com o Doppler, né, pulsado e contínuo, que pode ter cores, né, vermelho e azul, mostrando ali o tipo de sangue, né? A gente consegue identificar, né, todas as estruturas, né, morfológicas, né, num ultrassom, né, e também como que essas estruturas elas estão funcionando, se elas estão bem, por exemplo, se eu tenho algum tipo de prolapso de válvula, se eu estou tendo algum tipo de shunt, ou seja, mistura do sangue, estou tendo algum retorno, né, então algum sopro, né, cardíaco junto com o diagnóstico de doenças cardíacas, elas têm que vir junto com o exame físico, tá, o clínico, um exame por imagem e um exame elétrico. Por isso que, normalmente, no exame é solicitado, numa consulta, são solicitados vários exames. Bom, então, no eletrocardiograma, no ecocardiograma, é possível verificar a espessura e o tamanho do coração, se tem uma cardiomegalia ou não, né, se está tudo certo, se as válvulas elas estão tendo um funcionamento adequado, se eu estou tendo algum tipo de formação de coágulo, porque esse funcionamento do miocárdio não está completo, né? Pode estar relacionado a uma alteração elétrica? Sim, pode, né? Se eu tenho ali uma contratilidade adequada, né, global ali, global e regional do meu miocárdio, como que estão os vasos da base cardíaca, né, e como que está também o pericárdio, né? Então, o ecocardiograma, ele nos dá informações extremamente relevantes e importantes para o caso clínico, né, e para informações para o tratamento médico adequado do indivíduo, tá? Além disso, ele possibilita medir também o fluxo sanguíneo que passa tanto através das válvulas, tá? Aqui, como podem ver, nos vasos, e como que se dá esse fluxo e o débito cardíaco, tá? Então, a indicação do ecocardiograma, tá, é para ver função ventricular, tamanho, espessura, né? Como vocês viram, fazer o cálculo de débito cardíaco, análise das válvulas, né? Valvulopatias, né? Cardiopatias congênitas, malformações, aneurismas, né? Tudo isso que é por imagem, né? Que não é detectado pelo eletrocardiograma. Bom, e como nós falamos muito da parte elétrica, né, e que ela está relacionada com a contração também do miocárdio, nós vamos então agora focar um pouquinho no ciclo cardíaco, pois o ciclo cardíaco ele é constituído pelo potencial de ação e pela contração concomitante, tá? Sendo assim, aqui nós vamos dar início, tá, ao nosso estudo. Vejam só. Nós temos, então, a onda P no eletrocardiograma, ou seja, está gerando, então, o potencial de ação. Lembre-se que é a despolarização, então, atrial, ou seja, eu vou ter, então, aqui o início, né, da despolarização
Segmento PR aqui, passando por todo, lembra que o segmento PR, porque está passando aqui por toda a região atrial, né? E daí eu consigo ter ali a minha contração, a minha sístole atrial. Contração e sístole é a mesma coisa, tá? Diástole e relaxamento, tá? São sinônimos. Então, aqui nós temos a sístole atrial. Durante a sístole atrial, o sangue que se encontra nessa região daqui, né? Ela está passando pelas válvulas atrioventriculares, né? Indo em direção, então, ao ventrículo, fazendo o enchimento ventricular. Depois nós temos aqui uma região, né? Do segmento aqui do PQ, né? Esse segmento denominado aqui PQ, ele vai ser da condução do nó atrioventricular até o fascículo, onde vai permitir com que haja, perdão, o enchimento do ventrículo. E a passagem, então, do potencial de ação aqui para a região do feixe de His, tá? Quando é essa passagem do feixe de His, imagina que nós vamos ter ali um ponto isoelétrico, mas que depois eu tenho a despolarização ali do meu ventrículo. A despolarização do meu ventrículo é por uma onda QRS, né? QRS. Como vocês podem bem ver aqui. E daí, nesse momento daqui, tá? Imagina, o sangue está passando, pensem aí no volume sanguíneo que está passando aqui do átrio para o ventrículo, tá? Só que tá passando, ok? Tá tendo aí, no momento em que, tá vendo que eu tenho aqui um potencial de ação na região do ápice cardíaco, né? Indo aqui em direção à parede ventricular, eu vou ter, então, nessa região aqui, um primeiro início de contração, tá? De tensão miocárdica no septo interventricular, fazendo com que haja um aumento da pressão na região ventricular, para que ocorra, então, o fechamento da válvula atrioventricular. Fechou-se a válvula atrioventricular, então eu vou ter uma contração da parede ventricular por conta da contração dos ventrículos, né? Da despolarização ventricular, aonde eu aumento essa pressão e eu faço com que o sangue seja ejetado, tá? Para a região dos grandes vasos, tá? Nesse momento daqui, o sangue está sendo ejetado, tá? Para essa região daqui dos vasos, e daí eu vou ter depois o processo de repolarização, né? Daqui, iniciando pelo ápice cardíaco, né? E depois indo para as outras regiões, ok? Então, aí eu tenho todos os eventos elétricos. Nesse momento daqui, tá? Reparem aqui, nós temos a mesma imagem, tá? Só mostrando aqui a parte mecânica, né? Do ciclo cardíaco. A enchimento, tá? Aqui no final da diástole, né? Atrial, eu tenho o enchimento aqui dos meus átrios, depois eu tenho ali a sístole atrial, onde vai permitir o enchimento dos ventrículos. Eu tenho uma contração ventricular denominada de isovolumétrica, porque eu tenho o mesmo volume dentro dos meus ventrículos, tá? Das minhas câmaras, mas eu tenho uma contração da parede ali ventricular para que haja o fechamento das válvulas atrioventriculares, tá? Depois eu tenho esse aumento da pressão, né? Eu tenho a ejeção ventricular, né? Do sangue mesmo pelos grandes vasos, tá? Pelo tronco, pelo tronco pulmonar e aorta, tá? Ascendente, até que novamente o ciclo ele retorne, tá? Então aqui a gente consegue ver o momento de sístole atrial, de sístole ventricular e a diástole ventricular, tá? Vejam bem que nessas regiões aqui nós apresentamos, olha, S1 e S2. O que é S1 e S2, tá? É a ausculta, é o som, é denominado de bulha, a bulha cardíaca.
Toda vez que vocês escutarem o denominado tum, tá, que é o coração batendo, né? Você pode colocar o seu ouvido no peito de uma pessoa e você vai escutar os dois batimentos, né? Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Esse batimento significa o quê? Significa o fechamento das suas válvulas, tá? O primeiro tum é o fechamento das válvulas atrioventriculares. O tá é o fechamento da válvula, das válvulas semilunares, tá? Então, tum, tá, tum, tá. Pode ter algum barulho, algum som entre essas bulhas cardíacas? Sim, claro. Se eu tiver ali o fluxo, às vezes eu consigo identificar o som do fluxo do sangue passando por essas válvulas, uma vez que o fluxo sanguíneo ele vai estar passando de uma região ampla para uma região mais estreita, e isso pode dar algum som. Se eu tenho também, por exemplo, algum tipo de alteração ou falha no fechamento das minhas válvulas, eu posso ter o que nós denominamos de sopro, que é o retorno do sangue indevidamente para a câmara cardíaca, que no caso o átrio, tá? Nós vamos agora identificar todos esses acontecimentos em um único gráfico, tá? Denominado diagrama de Wiggers, tá? Esse diagrama, ele foi construído para que possa ter um pensamento completo de todos os eventos durante um ciclo cardíaco, tá? Então, nós vamos aqui iniciar por parte, né? Aqui está o eletrocardiograma, uma representação dele, tá? Aqui vocês estão identificando as câmaras cardíacas, no caso, tá? Por pressão em milímetros de mercúrio, milímetros de Hg. Aqui em preto vai ser o ventrículo esquerdo. Em azul é a pressão dentro do átrio esquerdo. Em preto, pressão dentro do ventrículo esquerdo. Em azul, pressão dentro do átrio esquerdo, tá? Em vermelho, a pressão dentro da aorta ascendente, tá? Aquela primeira porção ali da aorta. Então, aqui a gente está vendo pressão junto ao eletro. Então, reparem, nós temos aqui, tá? Eu coloquei essa imagem para facilitar um pouco, né? Aqui nós temos o primeiro recorte aqui, nessa primeira coloração aqui, nós temos o processo de sístole atrial. Durante a sístole atrial, reparem o seguinte, vamos iniciar aqui, acompanhem a ponta daqui. Nós temos aqui no átrio, tá? Essa porção aqui azul, a pressão atrial, ela é superior à pressão ventricular. Então, durante a sístole atrial, a pressão do átrio, ela é superior à pressão ventricular. Lembrem-se que o sangue, o líquido, ele vai sempre percorrer do local de maior pressão para o local de menor pressão, tá? Então, se eu tenho maior pressão do átrio em relação ao ventrículo, o sangue, ele vai passar, né, do átrio para o ventrículo nessa porção aqui, né, do gráfico, ok? Então, a gente consegue ver que nessa região daqui eu tenho, então, uma porção, uma área de maior pressão atrial do que no ventrículo, aonde eu tenho, então, a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Entretanto, chega num determinado ponto em que a pressão atrial ela vai ser menor aqui nesse ponto do que a pressão ventricular, ou seja, o ventrículo ele se encheu tanto que a pressão ela se igualou e superou. Neste momento, nós apresentamos aqui, tá? O que coincide, olhem aqui, né? O QRS não é a despolarização aqui ventricular, nessa região, tá? Aqui, sístole, gente,
é a contração, é a ação, tá? Porque a despolarização acontece aqui, ó. Tá acontecendo. Então, aqui eu tive a despolarização naquela região ali do septo interventricular, aonde eu tive um início ali, né, do aumento daquela pressão, que é a pressão, a contração isovolumétrica, tá? Essa contração isovolumétrica, ela acontece para que haja o fechamento das válvulas atrioventriculares neste momento, tá? Então, aqui eu vejo o fechamento dessa válvula. Na hora que eu fecho a válvula, aqui nessa região, eu vou conseguir, então, aumentar a pressão mais ainda dentro do meu ventrículo. Essa pressão aumenta exponencialmente, uma vez que a parede atrial tem uma espessura muito maior que a parede ventricular também. Então, eu consigo aumentar a pressão dentro do meu ventrículo muito abruptamente. Essa pressão, ela vai ser aumentada, 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 tá? Até que essa pressão, tá? Ela supere a pressão da aorta, para que o sangue ele possa fluir pela aorta, tá? Lembrando que abertura de válvula a gente não escuta, tá? O que nós escutamos é o fechamento de válvulas, a bulha cardíaca. Então, aqui eu tenho uma bulha, professora? Sim, aqui você tem uma bulha, a primeira bulha cardíaca, tá? De abertura, de fechamento, perdão, da válvula atrioventricular. Agora, aqui nesse ponto em que a pressão do meu ventrículo esquerdo, ele superou a pressão da minha aorta, tá? Eu tenho a passagem do sangue aqui, ó, pela aorta, tá? Até que a minha pressão, tá? Ela, da minha aorta, ela vai ser superada, tá? A pressão da aorta, quando supera, né? O sangue, ele tende a quê? Né? Ele tende a retornar. Só que posso retornar o sangue para o meu ventrículo? Não, eu não posso retornar o sangue para o ventrículo. O que vai acontecer com que haja o fechamento, então, da minha válvula semilunar, né? E aí, por consequente, só lembrando da anatomia lá, que nós temos, então, o enchimento também das artérias coronarianas, recapitulando da parte anatômica. Então, quando eu tenho aqui, né, eu supero, né, a pressão do meu ventrículo, né, eu tenho, então, o fechamento aqui das minhas válvulas semilunares, tá? Denominado de incisura dicrótica, aqui, ou dicróica ao som, tá? Nesse momento daqui, então, nós apresentamos, né, uma redução, então, abrupta, porque eu tenho tive um esvaziamento ali do meu ventrículo, tá? E a pressão, né, do átrio, porque como esvaziou o ventrículo, a pressão do átrio, ela vai ser, então, superior. Neste momento daqui, eu estou tendo o processo, então, de enchimento, né, ali da minha região atrial, tá? E depois a passagem, né, ao mesmo tempo que eu estou enchendo ali o meu átrio, eu também estou tendo ali um enchimento do meu, só mostrar aqui para vocês, do meu ventrículo. Esse enchimento daqui, tá, do ventrículo, aqui nós estamos falando de volume ventricular, né, de volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo, tá? Então, reparem que, só voltando aqui, né, eu tenho aqui o fechamento, né, aqui da minha válvula semilunar, tá? A pressão do átrio, ela é maior, né? Então, está tendo enchimento ali do meu átrio, tá? E da porção, enchimento dali da porção atrial, mas também enchimento dali da porção ventricular, tá? Então, aqui nessa região aqui, enchimento atrial, aqui eu estou tendo um enchimento ventricular. Esse enchimento inicial, ele é passivo, tá?
Por quê? Porque esse enchimento é como se fosse assim, tá vazio, né, lá no ventrículo. Eu estou enchendo, até no ponto que eu preciso encher aquela câmara muito mais do que para poder aumentar a pressão, né, além do meu átrio. E daí eu tenho o que a gente chama, né, a gente vai ter ali a sístole atrial para que eu tenha, então, todo o enchimento completo ali daquele meu ventrículo, tá? Então, eu tenho um enchimento inicialmente passivo da minha região ventricular e depois o enchimento ativo pela sístole atrial, enchimento ativo do meu ventrículo, como vocês podem ver. Então, enchimento passivo, enchimento ativo, porção isovolumétrica, lembra da contração isovolumétrica, né, como a gente havia conversado, e depois eu tenho o esvaziamento indo para o átrio, aqui só para que vocês possam relembrar. E lembrando das bulhas, né, que das bulhas a gente tem a primeira bulha no momento em que eu tenho o fechamento aqui da válvula atrioventricular e aqui o fechamento da bulha no momento em que eu tenho aqui o fechamento da válvula semilunar, né? Posso ter outras bulhas? Posso, pela passagem, né, do sangue ali pelas válvulas, ok? Bom, só lembrando aqui, né, então, da parte elétrica, né, aqui da porção das pressões, tá? Do volume, dentro, lógico, foi tudo olhado dentro do lado esquerdo, do lado direito acontece da mesma forma, tá? E as bulhas cardíacas. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e desejo um ótimo estudo. Até breve!